bem-vindos a mais um episódio do ABC Dados. Estamos começando o episódio 28 e, de costume, vocês estão aqui com a Fabrícia, com Leleca. Dá um oi. Olá, gente! Comigo, Juliana Lima, oi! Bom, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns termos comuns de tecnologia e que muitas vezes a gente escuta por aí e nem sequer sabemos qual que é a sua origem ou o significado desse termo. Alguns, inclusive, a gente incorpora aí no nosso vocabulário, já foram incorporados, né, no vocabulário de geral aí, como uma forma de descrever um comportamento ou uma situação. Então, hoje, esse episódio nosso vai ter cunho informativo. Acompanha a gente por aqui, porque em breve vamos ter mais uma convidada, como eu já disse para vocês. Duas convidadas. Isso mesmo, Leleca. Eu já disse para vocês no episódio anterior que a gente está mudando um pouquinho o nosso formato, então a gente vai trazer algumas pessoas para baterem papo com a gente, para conversar um pouquinho, e entre esses bate-papos nós vamos fazer alguns podcasts informativos, que é o caso de hoje. Então, bom, vamos lá para essas palavrinhas. Manda aí, Fabrícia, com qual você começa? Tá, eu selecionei algumas e o critério que eu utilizei foi basicamente assim, a primeira vez que eu ouvi eu fiquei confusa. Então, eu falei assim, ai, que é isso? E até uma dessas palavras eu fiquei numa situação assim, nossa, eu fiquei tipo o dia inteiro pensando naquilo, aí eu achava que você não pesquisa, era uma coisa, na verdade era outra, e a primeira é IRL, que a gente fala in real life. Então, é uma terminologia que você utiliza tanto na internet quanto em análise de sistema e tecnologia. Não sei se aconteceu comigo, mas eu não sei se vocês já presenciaram, vivenciaram uma situação que você deve ter acesso a essa palavra. E, basicamente, o que ela significa é uma diferença, né, entre o que acontece virtual e o que acontece na vida real, in real life. Então, é basicamente essa questão de testes. Então, vamos falar que estou fazendo um teste e foi isso que aconteceu, IRL. Então, é bem nesse sentido. E também se eles utilizam, sei lá, em jogos, porque eles criam avatares e desenvolvem, né, aquele personagem ali, e tem uma diferença daquilo numa conversa com o que acontece na vida real. Não é bem, tipo assim, teoria e prática, porque teoria e prática acho que quando a gente utiliza é diferente. O IRL é mais assim, na vida real mesmo. Tipo, quando você fala na vida real, então uma pessoa, um personagem, o ator, ou quem o representa, IRL. Então, isso é mais ou menos uma abreviação do termo e significa na vida real. É o que o Faustão deveria falar, né? Em vez de ficar com aquele jargão dele besta lá, tanto no pessoal quanto no profissional. Podia ser IRL. Podia ser. Legal. Então, tá. Vou pro próximo. O termo que eu trouxe foi a palavrinha que é o significado do nosso trabalho aqui, que é o podcast. O que é o podcast? De onde saiu esse termo? O termo designa os programas de áudio que podem ser escutados a qualquer momento. Foi utilizado pela primeira vez em 2004, em um artigo do jornal The Guardian. Na época, ao observar o nascimento de uma nova mídia, o jornalista Ben Hensley escreveu um texto sobre o então recente fenômeno dos conteúdos em áudio publicados na internet. Mas ainda não tinha o termo. Eles publicavam os áudios na internet, mas ninguém tinha um nome para dar para aquilo lá. Aí ele começou a pensar, audioblogging, podcasting, guerrilla média, eu nem sei o que é isso, guerrilla média, depois tem que pesquisar. Ele questionou na matéria. Aí ele pensou, poxa, eu ouço o áudio no iPad, ele tinha um iPad na época, e ele resolveu iPod. Ele resolveu juntar a palavrinha iPod com broadcast, que é transmitir em inglês. E aí virou podcast. Aí foi o nome que acabou pegando. Provavelmente graças à popularidade, igual eu falei, do MP3 da época.
Isso aí, Leleco, trazendo a etimologia da palavra. Normal, normal, Leleco. Não sabia, não sabia. Nosso pensador contemporâneo, eu também não sabia. Muito bom. Somos nozes. Bom, eu vou falar um pouquinho da palavra bug. Essa é uma daquelas palavras que a gente incorporou para quando a gente dá uma pala, assim, uma travada, quando a gente faz algo errado, não, peraí, que eu buguei aqui, ou, nossa, fulano, você tá bugado. E a gente usa essa palavra e muitas vezes não sabe o significado, né? E aí eu vou dar uma de Leleque, vou trazer um pouco do contexto histórico de onde surgiu essa palavra. A mais famosa história que explica o surgimento desse termo é da Grace Hopper, que é uma pioneira em programação de computadores, e conta a lenda que em 1957, quando ela trabalhava em um computador Harvard Mark II, o trabalho foi suspenso porque tinha Ih, gente, estou embolando tudo hoje. Mariposa! Uma mariposa! Hoje corta isso, tá? Não. Eu tô bugada. Eu tô bugada. Eu vou falar de bug, acho que a palavra que me representa é eu estou bugada. Entendeu? Bom, mas voltando, a Grace Hopper, ela estava trabalhando lá nessa máquina aí que nem eu sei qual que é, não é da minha época, e uma mariposa pousou em um relé. E aí, com isso, ela comentou que estava desbugando o sistema para recomeçar os trabalhos por conta dessa mariposa que pousou lá. E aí, com isso, o termo bug nasceu e é relacionado com problemas de computador. A palavra bug em inglês, ela significa inseto, me corrija se eu estiver errada, Fabrícia, mas ela significa inseto, o que explica essa história aí da Grace Hopper. Então, basicamente, se refere a algumas falhas que ocorrem quando a gente tenta executar um software ou um hardware, e esses erros acabam prejudicando uma série de problemas, como travamentos, mau funcionamento, ou simplesmente nega a funcionar. Então, quando a gente está bugado, é bem parecido com isso. A gente está com uma série de travas, tipo eu falando mariposa agora. E meu cérebro se negou a funcionar nessa palavra. Então, bug é isso. É erro, é mau funcionamento, é trava. Então, é isso. Eu ouvia muito tela azul. Mas isso não é bug, não. É falha do Windows mesmo. Deu uma tela azul no fulano, ele não sabia mais o que fazer. Fabrício, isso é da época da Grace Hopper, aí, 1957, tá? Tela azul é mais nova. Beleza, então bora lá, Fabrícia, conta mais uma palavra aí. O meu é mais, esse próximo termo é mais da internet mesmo, que é collab. Collab você vê muito no YouTube, ou você vê quando, sei lá, artistas interagem um com o outro, que significa basicamente colaboração. Então, sei lá, a gente está fazendo o ABC Dados aqui e tem uma outra pessoa fazendo um conteúdo similar numa outra plataforma, a gente junta, né, faz essa colaboração os dois e traz um conteúdo. Então, esse termo era mais ou menos isso no sentido de colaboração e foi expandido não só para da internet, mas para várias outras coisas. Então, se você vê algum título, alguma coisa, vai acontecer uma collab, tipo, o que que é, né? Eu não sei o que tinha na minha cabeça, que eu achava que era alguma coisa relacionada com laboratório, sabe? Não entendia. Sei lá, algum teste, não. É só uma colaboração. Então, a gente está juntando duas frentes de conteúdo ali para produzir juntos um conteúdo relacionável. Então, collab é bem simplesmente isso. Não precisa se sentir confuso ou que você não entende, é só collab mesmo. É porque virou, tipo, modinha pegar termos estrangeiros, não só do inglês, mas em outras línguas, e o termo estrangeiro virar o nome de alguma coisa. Ao invés dos brasileiros adora pegar termo estrangeiro e usar aqui. Ao invés de você usar colaboração, não, vou fazer uma collab. É mais chique.
Aqui, né, não sei na Europa, mas Norte América, você vê um comportamento de fazer as palavras ficarem menores, né? Então, eles têm muito de fazer só os iniciais e tal. Então, é muito comum você ficar um pouco perdido, sabe? Então, acho que isso é um hábito que eles fazem, tipo assim, para diminuir, né? Vou falar menos, vou te dar menos informação e com aquela, tipo, em vez de falar collaboration, eu vou te falar isso e você já sabe o que eu tô falando, não ocupa a sua cabeça. Tem esse comportamento. E tem o comportamento do brasileiro que gosta de integrar as coisas, gosta né, de fazer coisas diferentes. Então junta Daqui a tudo. pouco, a gente não vai falar português mais na internet, porque vai ser uma língua inventada, toda misturada. Será isso um bug? Loucura! A gente tem muito essa mania, né, de incorporar alguns termos aí Tem. em inglês e começar a falar isso, e as pessoas saem falando, fala errado, fala certo, não sabe o que significa. É o famoso dar um comportamento para uma palavra que não, na essência, nem é o que ela é, né? Mas aí Zeca é chique, Baleiro, né? E vira chique, né? Tipo assim, a gente tá fazendo um collab. Eu falei assim, olha que legal, não sei nem o que é, mas deve ser uma coisa legal. Eu acho chique falar collab. é chique, mas acaba desvalorizando a nossa língua. Eu penso dessa forma. Zeca Baleiro, inclusive, já escreveu uma música sobre isso. Ele cita expressões estrangeiras na música como forma de crítica. Tanto que o brasileiro pega as expressões estrangeiras e traz e nacionaliza a expressão, mesmo ela não sendo em português. Toca a música aí, Leleca! Vou colocar a música para vocês, depois você ouve. Deixa do como approach, dica. né? Deixa Approach, como dica essa mesmo. episódio. Então tá. A minha outra expressão é a hashtag. Novamente, o brasileiro pega, junta duas palavras, porque na verdade hashtag são duas palavras, e a gente acha que é uma só. Vou explicar. Hashtag domina as redes sociais e é a união do símbolo jogo da velha mais uma palavra. É um nome mais um símbolo, como muitos pensam atualmente. Aí, essa hashtag, o símbolozinho, que é o jogo da velha, ele chama jogo da velha, cerquilha ou tralha. Essa tralha eu nem sabia. Cerquilha eu sabia, tralha nunca ouvi falar. E aí, a tag, o símbolozinho jogo da velha, no Reino Unido, eles chamam de hash. E a tag é um código ou nome que você coloca na frente do símbolozinho. Hash mais tag, mais um nome. A primeira aparição da hashtag, ou algo semelhante, foi na internet no Mirk, que foi a primeira plataforma de bate-papo, nos anos 90. A rede era separada por canais temáticos, sinalizados pelo jogo da velha, mais o nome do canal. E foi feita pelo designer Chris Messina, que sugeriu usar o mesmo recurso para ajudar nas discussões com os temas. Mentira, o Chris Messina é do Twitter. Ele pegou... Gente, hoje a gente está gravando no sábado, de manhã, meu cérebro ainda não está funcionando direito. A Juliana foi trazer esse bug aqui para a parada, eu estou bugando também. Eu estou com a dúvida se isso é um bug ou se é um erro 404. Você vai dar a explicação daqui a pouco. Vou voltar porque ficou confuso. Hashtag, eu expliquei, é a junção. Você já estava falando do outro, né? Não, é a mesma coisa. A junção, é a junção do símbolozinho do jogo da velha mais uma palavra. Surgiu a primeira vez no Mirk, que era a plataforma de bate-papo dos anos 90, e o Chris Messina, do Twitter, resolveu pegar e inserir na plataforma dele também, que era colocar a hash mais o símbolo, mais a palavra ou tema, para poder diferenciar as discussões dentro da plataforma. E depois virou para todo mundo. Hoje o Instagram também utiliza e as outras redes sociais também. Então, hashtag não é uma palavra, é a junção de duas, que é a hash, o símbolo, mais a tag, que é uma palavra ou tal, isso. Ou marcar também. E hashtag virou
Tipo, Tudo, citação, né? né? Tipo, ai, hashtag tô bonita, hashtag não sei o quê. Então, até tem pessoas que falam, tipo assim, vai fazer uma zoeira, né? E fala, hashtag tamo junto. Mas agora Só que aí tá moralizou. errado. Não é Agora hashtag tamo moralizou. junto. É jogo da velha tamo junto, porque a hashtag é a junção das duas coisas. Isso aí. Que no começo a gente não usava, porque a hashtag é uma forma de você pesquisar na internet. Sim. Né? Então você tem um termo, você coloca o jogo da velha e pesquisa aquele termo ali que acho que os algoritmos interpretam aquilo ali de uma forma mais rápida, então você acha. Então o hashtag era para você marcar alguma coisa e facilitar que as pessoas te achassem. Aí no Brasil virou isso. Hashtag muito linda. Hashtag. Hashtag não tô podendo. Hashtag tô podendo sim. Brasileira Hashtag, bacalha tudo, gente. Brasileira bacalha hashtag tudo. tudo nosso, nada deles. Mas hashtag, cara, é uma ótima forma de fazer pesquisa. Quando você tá, É, busca um tema. Agora eu já vejo as pessoas utilizando assim, olha, a gente está produzindo um conteúdo que fala sobre dicionário na internet. Você coloca assim, hashtag dicionário internet. Então, se eu quero, aí eu tô lá querendo entender como é que a internet funciona, eu coloco lá, hashtag, eu quero saber algum conteúdo voltado para dicionário na internet. Aí pesquisa, entendeu? Então, assim, é sensacional. Você vai viajar para um lugar, vou viajar para Gonçalves, hashtag Gonçalves, fotos. Aí você vê todo mundo no Instagram, no Twitter, que postou fotos relacionadas àquele lugar que você quer. Aí você vai, é uma forma de você pegar o primeiro contato e pesquisar. Não é para você ficar fazendo. Ninguém vai pesquisar lá. Hashtag tudo nosso, nada deles. o povo já tá Hashtag tô fazendo linda. camiseta escrito hashtag mais a palavra embaixo. Hashtag tô bela, acordei plena. Quem que vai pesquisar a hashtag acordei plena? Mas tem, pior que tem. Depois eu vou jogar isso no Instagram, hashtag tô Deve bela. parecer milhões, deve ser tudo do Brasil. Se Com bem que tô certeza. bela em português, né? Mas assim, deve ser milhões. Com certeza. Bom, então, seguindo, eu vou falar uma outra palavra, quem lida muito com projetos deve conhecer, que é stakeholders. Eu que estou na área de projetos aí, eu escuto toda hora essa palavra, então eu resolvi trazer ela aqui. E stakeholders significa basicamente partes interessadas. E quem são esses stakeholders ou essas partes interessadas? São aquelas pessoas ou organizações ou empresas que podem ser afetadas por um projeto ou por uma solução que está sendo criada. E isso pode acontecer de forma direta ou indireta. Então, quem são aqueles envolvidos, né? Para quem eu estou criando uma solução, para quem eu estou olhando, qual o perfil da minha empresa. Então, quem que é o stakeholder? Quem é a pessoa interessada que eu vou atacar? E os stakeholders fazem parte da base de gestão de comunicação e eles são pessoas importantes para o planejamento e execução de um projeto. Então, principalmente eu que estou ligado muito à área de design, quando a gente vai pensar numa solução, quando a gente vai projetar algo, a gente sempre tem os nossos stakeholders, para quem a gente está criando isso. Então, basicamente, são essas pessoas que fazem parte de toda uma cadeia, de uma solução, de um projeto ou de algo que você está criando aí. Por exemplo, quem são os stakeholders do Instagram? São os usuários, são as pessoas que gostam de postar foto, aí tem as empresas que querem subir com o seu produto, e aí tem pessoas famosas que querem fazer alguma coisa. Então, são as pessoas direcionadas dentro daquele produto, daquele projeto. Beleza? Seriam os clientes do projeto. Não é só o cliente. Não é só o Mas cliente. é todo mundo. Mas assim, não é todo mundo. Mas não, pode ser. Isso daí é uma coisa muito ruim que eu achei quando eu percebi que muita gente estava usando stakeholders ao invés de partes interessadas, porque quando a questão é projeto, o stakeholders é uma parte um pouco abstrata, que você tem que, sabe, colocar sua mente para pensar. Ou seja, já é uma coisa um pouco mais complexa. Aí você tira o significado, eu coloco ele em inglês, aí você tem que explicar o significado em inglês, em português, e expandir e chamar todo mundo para expandir com você, para você entender como que vai ser seu sistema de comunicação e implicação do seu produto. Então, assim, os stakeholders do Instagram é o cliente, igual a Juliana falou, são as empresas, porque tem que. É a sociedade como um todo, são as crianças que às vezes vai ficar muito tempo de tela, porque você está desenvolvendo um conteúdo que vai. Sabe, é a sociedade em geral. Então, assim, é mais amplo
Então, você tem ali não só a sua estratégia de comunicação, mas a eventual passivo jurídico que você pode criar por alguma coisa que você fez errado, por um conteúdo que você colocou lá que a pessoa. Então, assim, é um ponto muito crítico do projeto, que se você utiliza um termo que ainda não é o português, porque partes interessadas já é um pouco mais tranquilo de você desenvolver o raciocínio. Agora você fala stakeholders, que é uma palavra muito estranha, vamos combinar. Tipo assim, mesmo para quem entende inglês já é um significado. Se você for na etimologia, é difícil de desdobrar. Aí você explica, aí você abstrai, aí você vai, entendeu? Eu achei assim. Quando É o perigo, é aquilo que eu falei, é o perigo de ficar trazendo expressões estrangeiras para cá. você atrasa, e é muito, muito crítico você falar de stakeholders no projeto, porque tem muita coisa envolvida, não só no projeto, mas depois do projeto e tal. Então, assim, aí você muda, usa o termo, porque a gente gosta, né? Vou adicionar valor ao camarote através dos stakeholders, ao invés de partes interessadas, e dá uma confusão danada, e tem gente que fica muito tempo lá e não consegue perceber a nuance que é você falar de partes interessadas no projeto. A tecnologia, ela gourmetizou a linguagem no Brasil. Para falar a verdade, é isso. Quanto mais expressões difíceis de você entender, você chega para o cliente e fala, ele vai pagar mais caro por aquilo que ele achou interessantíssimo, que ele entendeu Sem entender, brufas. sem Sem entender, né? entender, sem entender. É isso aí. Mas stakeholders é muito um olhar um pouco mais holístico, vamos dizer assim, para as pessoas que estão envolvidas, do que simplesmente o cliente, sabe? Até porque o stakeholder pode ser diferente do seu cliente. Então, se você está criando algo para uma empresa, essa empresa tem o cliente dela. Então, quando você vai olhar para esse stakeholder, você leva em consideração o cliente, sabe? Então, não necessariamente está ligado com o cliente. Tem também a ver com os usuários, com as pessoas que vão ser alcançadas por aquilo. Então, como que você gera uma melhor experiência, como que você mantém essas pessoas engajadas com algo que você está criando. Então, tem um sentido mais amplo do que cliente. Beleza, Fabricícia? Pino. O meu próximo é squad. Eu adoro. Você gosta? Eu gosto. Acho chique. Squad. Squad significa esquadrão, então você meio que, quando você utiliza, eu vejo muito na internet também, não é um termo muito tecnológico, não. Apesar que eu já vi, sei lá, desenvolvedores se organizando em squad, entendeu? É tipo um esquadrão, são um grupo de pessoas que estão ali juntos para falar um assunto, para desenvolver um tema, para organizar. Não é a mesma coisa de collab, porque collab é uma coisa mais assim, pontual, vai acontecer ou duas ou poucas vezes. O squad já é um grupão, então junta todo mundo e vai falar de um tema. Então tem no Brasil existe o Esquadrão da Moda, né? Mas Acho que aí existe ainda. mas agora é squad, você não fala mais Esquadrão da Moda. Esquadrão da Moda. Se falar, acho que não tem mais aderência. Então você vê muito assim, como eu disse, pessoas do mesmo grupo se juntando para desenvolver, sei lá, um canal no YouTube ou um projeto. Então você organiza ali em squad para um determinado fim ali, mas aquele fim pode ser periódico, não precisa ser uma coisa assim única, porque se for única já é collab. Tem as regras. O squad também, ele é muito utilizado dentro de uma metodologia de organização de trabalho, que é a metodologia Scrum. Então, eu sei que eu vou falar um termo aqui muito louco, que alguém talvez não tenha escutado, mas Scrum nada mais é do que você dividir etapas da construção de um projeto, e aí você divide em squads, que são aquelas pessoas, aqueles grupos, que vão olhar para... É como se você tivesse um quebra-cabeça, cada squad fica com um pedaço da construção desse quebra-cabeça para a gente ter um todo. Então, é uma organização também de tocar um projeto, e aí isso são feitos por sprints, cada um vai fazer na sua, e aí eu não vou entrar nesse... Os squads que fazem Scrum, os Springs. Cara, olha a loucura. Olha a loucura de você falar de uma metodologia Scrum, porque você vai ter o PO,
você vai ter o Scrum Master, você vai ter as squads, você vai ter as sprints. O que tem de português nisso? Nada. Nada. Então, e virou, inclusive, profissão, né? Scrum Master. Você procura, você trabalha como Scrum Master. Tem certificação para isso. Tem certificação. A vaga de trabalho colocada, ela pede um Scrum Master. Tipo assim, o que essa pessoa faz, entendeu? Sei lá, tem um encanador, tem um Scrum Master. Aí você fala, nossa, o que esse... Sei lá, eu não sei, na minha cabeça, a primeira vez que eu vi, parecia uma coisa tipo de mágica, sabe? Sei lá, de videogame, meio assim. Mas gente, o Scrum Master nada mais é do que o mestre de obra. Cara, no Brasil é o mestre de obra. Mas essa questão da certificação, do cargo e tudo, é claro que tudo vira modinha, qualquer um fala assim, eu sou Scrum Master, tirei uma certificação e tal. Mas bons Scrum Masters, pessoas com pegada de projeto, pessoas com um olhar de agilidade, que entende equipe, que é uma liderança, né? Uma liderança de projeto. É difícil se encontrar pessoas com essa pegada assim real do que é. Independente do nome, não é uma coisa tão simples, não. É uma metodologia mesmo detalhada, e essa pessoa tem que conhecer isso a fundo, porque senão ela, no meio do caminho ali, algo vai se perder e o projeto que era para durar 6 meses vai durar 6 anos. Então, existe realmente uma técnica por trás, né? Mas aqui a gente também... Mas podia dar um nome bonitinho, né? Gerente de projeto. Isso, eu ia falar isso. Ele é basicamente o gerente de projeto. Que por si só, você fazer uma pessoa entender o que o gerente de projeto faz, já é muito difícil. Ainda mais com esse nome, Scrum Master. Eu sou casada com uma e tem 8 anos que ela tenta me explicar o que é gerente de projeto. Assim, hoje em dia eu já entendo, mas às vezes a gente tá conversando, eu faço uma pergunta, ela fala assim, não, isso não tem absolutamente nada a ver. Então, ou seja, eu não entendo totalmente. É a pegada toda por trás aí. Tem que ter agora eles já me sacanearam, porque agora já tem Scrum Master, Agile. Aí eu falei assim, agora eu já desisti de entender. Não, e tem uma outra palavra também, eu vou chutar aqui, não tem nada a ver com o nosso tema, a gente nem planejou essa palavra, mas que é o head. Que nada mais é também do que um coordenador, um gerente, alguma coisa. Então, o que você faz? Eu sou head de operações, eu sou head de não sei o quê, eu sou head de projetos, que é o responsável. Você é responsável pela área, você é responsável por tal coisa, mas não, agora eu sou head. Então, é chique, né, falar que eu sou head. É outra palavrinha. Preguiça, que chama. Preguiça, define. Preguiça. Leleca, conta pra nós. Vamos lá, eu não vou dar um termo, eu vou trazer uma curiosidade. E eu caí nessa também e eu jurava que era, e não é mesmo. Vocês conhecem o navegador, o Mozilla Firefox, né? Aquele navegadorzinho azul que tem um negocinho laranja que todo mundo acha que é o quê? Uma raposa. Raposa. Não é raposa. É um Shiba Inu. Ao contrário do que até o próprio nome sugere, né? Firefox, o Fox vem de raposa, né? O animal que aparece no logo do navegador Firefox não é a raposa, mas sim um panda vermelho. O bicho é um mamífero. Não pode ser. É um panda. Não pode ser. Você já viu o panda vermelho? O panda vermelho parece uma raposa mesmo, mas não é uma raposa. Não existe. É um panda. Existe. Fake news. O bicho é um mamífero de porte pequeno, com pelos vermelhos e manchas brancas na face, e está em perigo de extinção. É conhecido também como raposa de fogo, ou seja, Firefox em inglês. Como o panda vermelho não é muito conhecido, o design que fez o logo acabou usando traços de uma raposa, aumentando a confusão. Por que ele usou uma raposa, seu vacilão? Né? É um bichinho mais fofinho, cara. É fofinho! Ele tem as mãozinhas assim, ele te abraça, é igual... Ele tem o jeitinho do panda, mas parece com a raposa. Parece, gente, que vontade de ter um. Muito fofinho, muito gracinha. Não pode. Tá em parece um guaxinim.
É uma mistura mesmo com raposa. Parece mais um cachorrinho com raposa do que uma raposa com panda. Nada a ver com panda. Eu vou colocar a imagem do... Como é que chama o bicho aqui? Do panda vermelho. Aqui do ladinho, para vocês verem. Que legal. Não mudou minha vida. Agora nunca mais eu vou olhar para o Firefox com a mesma cara que eu tinha. Ai, bom, então eu também vou falar agora sobre uma mensagem que acho que todo mundo já deve ter visto quando tenta acessar uma coisa, que são aqueles códigos que aparecem error 404. E eu tenho uns outros códigos também, eu confesso que eu sempre jogo na internet, quando aparece um erro para mim, eu falo assim, cara, deixa eu ver o que é isso, não tem condição, né? Hoje a gente já percebe uma mudança na comunicação desses erros, né? Então você tenta acessar, às vezes vem um bonequinho e fala, tem algum defeito, está fora do ar, o sistema, não sei o quê, então hoje tem uma informação um pouco mais clara, mas isso é novo, a gente não tinha muito esse feedback do que é o tal do erro, e o erro comum aí é o 404. Então, é quando a gente tenta acessar uma página da web, né, e a gente faz a comunicação via HTTP, que solicita o servidor aí uma resposta, uma requisição, no caso, acessar determinado site, então a gente manda esse pedido, como, né, falando uma linguagem mais clara, você tenta acessar o servidor, olha ali o que você está tentando, e aí ele te manda uma resposta que o site não pode ser acessado. Então, o erro 404 é basicamente que ele não pode ser acessado. Então, ele envia essa mensagem para que seja legível para os humanos. Legível, não sei como, porque ninguém nunca soube o que é isso, né? Manda uma telona desse tamanho, 404. What? Oh, obrigada, né? Tá, agora eu sei o que é, né? E é basicamente que é nada encontrado ou um erro que surge na sua tela. Então, o primeiro dígito, 4, ele indica um erro do cliente com uma URL digitada errado. Então, o erro é seu, amor. O erro 404 é quando nós, usuários, colocamos alguma coisa lá. Os dois próximos dígitos, o 0 e o 4, eles indicam um erro específico, que é o motivo pelo qual o site não foi encontrado. Quando eu fui pesquisar um pouquinho sobre o erro 404, aparece muito lá que é um erro do cliente. Então, basicamente, é um erro do cliente quando tenta acessar um servidor, tenta acessar algo ali, uma página da web. Beleza? Eu nunca... Ou pode ser cilada. Pode ser cilada? Cilada. É bilada, sim. Por quê? Porque, sei lá, te passei um URL errado e te dei um cano, e você pode acessar meu website tipo, tá fora do ar agora, e você não vai acessar nunca mais. Tipo assim, cilada. Você cai em uma coisa. Além de dar muita solidão quando esse erro aparece, você fala assim, cara, e agora onde é que eu vou achar isso? Né? Se não for um erro de digitação, alguma coisa assim, é porque o site tá fora do ar e você caiu numa cilada. Tipo isso. Eu adorei a expressão te dá muita solidão quando você sai do ar. Deu uma tristeza aqui no peito, mas te dá... O que aconteceu com você? Tipo assim, eu navego muito na internet, eu vou pros rincões da internet. Aí eu tô assim, aí eu leio um livro, uma coisa que fala do projeto específico, vou pesquisar. Aí o livro fala horrores do projeto, que é isso, é inovador. Aí você chega lá, o site que você pesquisaria ali tá fora do ar, deu erro, tipo assim, dá o erro 404, tipo, não deixou nem o servidor, né, acessar o conteúdo para falar que o site foi desativado, não. Tipo assim, acabou, todo mundo foi embora, não tem mais projeto. Esse livro foi escrito, tipo assim, há um ano atrás, e tecnologia era uma tecnologia, tipo, que ia mudar o mundo, e o cara, tipo, nem projeto tem mais. E eu falei assim, cara, tava contando com isso, sabe? Solidão. Solidão. Eu colocaria mais. É uma solidão que eu não sei o que é. Estou sentindo sozinha, não sei por quê. Porque que código é essa? Nossa, que ódio, velho. Mas, enfim, a Fabrícia. Tem mais Fabrícia, não, era só 3 que eu tinha. Eu também era só 3 você tinha? Você também só tinha 3? Então eu vou dar mais uma curiosidade para vocês. Essa é interessante, ela não é engraçada, mas ela é muito interessante. De conhecimento de muita gente, eu espero que seja de muita gente, que tudo que é esquisito, bicho estranho, coisas estranhas, acontece lá na Oceania, né? Austrália, Nova Zelândia. E, pasmem, todos os testes voltados para a tecnologia são testados aonde? Lá também.
Nova Zelândia é polo de teste de softwares e novas tecnologias. Muitas companhias de softwares, redes sociais, desenvolvedores de aplicativos recorrem à Nova Zelândia para testar e aperfeiçoar seus produtos e serviços. O motivo? O país da Oceania é considerado isolado o suficiente para evitar vazamentos, com o benefício de que a população fala inglês, tem gostos e poder econômico semelhantes aos ocidentais. Lá é possível descobrir e consertar bugs antes do lançamento, inclusive testando o suporte para um grande número de usuários. Microsoft, Facebook e Yahoo já fizeram testes de mercado lá na Nova Zelândia. Olha, que loucura. É isolado mesmo. Nem o Covid quis saber muito da Nem Nova Covid, Zelândia. velho. Eu acho que lá não teve 10 pessoas infectadas. É nessa hora que a gente queria morar em Nova Zelândia, né? Meu sonho. Hashtag Nova Zelândia. Ai, boa! Então, acho que hoje o nosso ABC de palavras aí que a gente usa e às vezes não sabe, né? Foi muito legal, eu adorei. E foi muita coisa aqui que eu não sabia, curiosidades muito legais. Hoje foi papum. Então vocês jogam lá no Google hashtag ABCdados, hashtag podcast. E não esqueça de clicar no sininho, dá um likezinho aí, segue a gente nas redes sociais. O próximo episódio vai ser muito, muito, muito foda. Fiquem ligados, como tem pessoas incríveis conversando com a gente. Gay! Vai ser um papo fodástico mesmo e a gente já está esperando. Então fique aí com a gente. Aquele beijo, abraço, apertado, distância para vocês. Beijo, pessoal! Beijo! Até a próxima. Mais. Tchau!